Imagina só, o mundo acorda em choque no dia 3 de janeiro de 2026. A notícia que explode em todas as manchetes é uma bomba. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, teria sido capturado numa operação liderada pelos Estados Unidos. Na mesma hora, o caos se instala, e informações conflitantes começam a surgir de todos os lados. E é aqui que o conflito de narrativas começa. De um lado, Washington afirmando categoricamente: capturamos e removemos Maduro do país. Ponto. Do outro, Caracas com uma resposta no mínimo enigmática: não sabemos onde ele está e exigimos uma prova de vida. São duas versões completamente opostas sobre o mesmíssimo evento. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos entender a versão dos Estados Unidos sobre o que teria acontecido. Bom, segundo a imprensa internacional, a versão americana é que a operação foi executada pela Delta Force, que é uma tropa de elite do exército. Os alvos, Maduro e a esposa dele, Cília Flores. E a confirmação oficial veio de um jeito bem direto e rápido, numa postagem do presidente Trump em uma rede social, basicamente declarando o sucesso da missão. Então, do ponto de vista americano, o evento é resumido de uma forma quase cirúrgica. A operação, que foi batizada de Grande Escala, tinha um objetivo claríssimo e, segundo Washington, foi um sucesso. Os alvos foram capturados e removidos. Simples assim. Agora, vamos virar a moeda e olhar o outro lado da história. A visão de Caracas, que, como a gente vai ver, pinta um cenário bem diferente. A resposta de Caracas foi, olha, no mínimo, intrigante. Em vez de uma negação direta de dizer isso é mentira, a vice-presidente Delcy Rodrigues veio a público e afirmou que o governo não sabia onde Maduro estava. A exigência de uma prova de vida jogou uma camada extra de mistério, porque sugere que sim, alguma coisa grave de fato aconteceu. E aqui a gente vê a estratégia de Caracas em ação. Ao declarar comoção exterior, o governo enquadra tudo como uma agressão imperialista, buscando unir a população contra um inimigo externo. Mas, ao mesmo tempo, admitir não saber do presidente, isso cria um vácuo de poder perigosíssimo. Essa é a grande pergunta, né? Uma operação militar dessa magnitude não acontece do nada. Ela é o clímax, o ponto final de um longo processo de escalada de tensões e de muita pressão. Para a gente entender como se chegou a esse ponto, a gente precisa voltar um pouco no tempo e analisar a campanha de sanções econômicas que basicamente preparou o terreno para essa crise toda. Essa pressão foi se intensificando ao longo dos anos. Começou lá em 2015, mas foi ficando cada vez mais severa, atingindo o coração da economia venezuelana. Petróleo, ouro, sistema bancário. A escalada final, em 2025, com o bloqueio de navios petroleiros, levou a tensão a um nível quase militar. Então, o ponto crucial aqui é que essas sanções tiveram um impacto real e devastador. Elas impediram o país de usar a principal moeda do comércio global. Segundo analistas, isso levou a um aumento dramático dos custos e à escassez de bens essenciais, penalizando diretamente a população. E isso nos leva à questão central de toda essa análise. Afinal, por que a Venezuela? A resposta, para muitos analistas, está no subsolo do país. Mais de 300 bilhões de barris. É um número absurdo. Essa estimativa das reservas de petróleo comprovadas da Venezuela é simplesmente a maior do mundo. E só para colocar isso em perspectiva, as reservas da Venezuela superam até as de gigantes como a Arábia Saudita. É praticamente impossível dissociar essa imensa riqueza da pressão geopolítica que o país vem sofrendo. Muitos analistas usam um termo específico para isso: imperialismo econômico. A ideia é relativamente simples: usar o poder econômico e militar não apenas por razões políticas, mas para controlar os recursos estratégicos, recursos vitais de outra nação. E nesse caso, claro, o recurso é o petróleo. Então, para a gente amarrar as pontas, o que temos é uma intervenção militar direta que acontece depois de um longo cerco econômico. Tudo isso em torno de uma nação que senta sobre a maior riqueza de petróleo do planeta. E o resultado imediato: um perigoso vácuo de poder em Caracas. A grande questão que fica no ar depois de um dia tão intenso como esse é: e agora? O que acontece daqui para frente? Porque a captura de Maduro, se for confirmada, não afeta só a Venezuela. Ela abre um vácuo de poder com consequências que podem se espalhar por toda a América Latina. Com isso, o futuro do país e a estabilidade de uma região inteira ficam completamente em aberto.